E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria, caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Atos 16, verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Grande Senhor, pedimos que nossas vidas, nossas pregações possam ter a direção do Teu Espírito para fazer o que o Senhor quer. Fale conosco, perdoe nossas faltas, faça com que nossa vida esteja mais no seu altar. Que nenhum de nós venhamos dar ouvido ao mundo, ao que o mundo diz, ao que o mundo pensa de nós, mas ter a segurança da sua palavra pela determinação do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Ainda não é a hora. A mensagem que sempre foi pregada de todos os homens de Deus que escreveram a Bíblia, que nos deram o pão, todos eles foram dirigidos pelo Espírito. Se nós deixarmos ser dirigidos pelo Espírito de Deus, nós vamos ter mais sucesso na nossa vida, mesmo financeiro, mesmo no trabalho. Se pedirmos a Deus uma direção espiritual para aquilo que temos em mente fazer, que nem tudo que está na nossa mente podemos cumprir, nem tudo que desejamos podemos fazer, mas podemos pedir a Deus para Ele nos dirigir naquilo que nós temos que fazer. E aí podemos ter um trabalho mais feliz, um salário mais satisfatório. Eu digo satisfatório porque cada pessoa sabe
satisfazer com o que tem, porque isso é muito importante. É ficar satisfeito com o que tem. Isso faz da pessoa uma pessoa feliz. A pessoa que não é satisfeita com o que tem, ela é uma pessoa infeliz. Porque ela só pensa nos outros que têm, como se os outros têm, aquilo é felicidade. Felicidade não é ter grandes coisas, mas é estar satisfeito com a porção que Deus te deu. É pouco, graças a Deus. Esse pouco vai virar muito, vai fazer milagre, ao ponto das pessoas dizer, como que você vive com isso daí? E você vive. Outros não podem viver, mas você vive, porque você está feliz com aquilo que você possui. Então começa aqui, eu estou feliz com a mensagem que eu tenho. Como é que está você? Eu estou feliz. Eu estando feliz, não importa a luta, perseguição, crítica, pessoas falarem as inverdades, nada disso nos atrapalha. Nós somos felizes com a mensagem que temos. A mensagem que nós temos não foi copiada da Índia, de Porto Rico, não foi copiada daqueles irmãos dos Estados Unidos que batizavam em nome de William Branham. Eu sou agradecido a Deus porque essa mensagem não foi copiada. Esta mensagem veio para nós. As pessoas hoje querem nos julgar como eles estão julgando William Branham. Quando eles chegam a julgar o William Branham, você pensa bem o que eles fazem conosco. Um homem como o irmão Branham. Mas a vida é assim, quando você está com aquela pessoa, você abajula, você faz de tudo com aquela pessoa. Está lendo aqui sobre o irmão Baxter. Ele falou para o irmão Branham, ele falou, quando eu chegar no céu, sabe o que eu quero fazer? Eu quero procurar o Demas, que foi um que abandonou Paulo. Mas o que você vai fazer com ele? Eu vou direto nele e vou lhe dar um murro. Você sabe que lá no céu ninguém dá murro. Mas o irmão Branham contou isso na mensagem A Fase Presente do Meu Ministério 50. Eu vou lhe dar um murro. E ele vai perguntar, por que você está me dando esse murro? Porque na hora mais difícil que Paulo estava vivendo, você o abandonou. Agora, esse mesmo Ernie Baxter é o que abandonou Branham. Então, aquilo que você fala, aquilo te persegue. Se você fala dos outros, achando que os outros estão errados, aquilo te persegue, te unge. Ungiu o irmão Baxter e o irmão Branham pregou bem do irmão Demas, dizia porque ele era de uma família rica, mas ele não estava muito preocupado com isso. Ele percebeu que o irmão Paulo tinha, esse homem no início tinha de tudo, ele passava paralítico, ele andava. Agora, ele esqueceu até a Bíblia. Tinha esquecido da Bíblia na casa do irmão. Diz, quando você passar na casa do irmão, você traz a Bíblia para mim, que é o pergaminho. Um homem como Paulo. Então, é hora de abandono. Tem hora que é hora de glórias, e você vai bem, você olha nos irmãos, na hora de glória, todo mundo te bajula, dizendo, Jesus é um grande companheiro, um bom milagreiro,
Ele é maravilhoso, vamos andar com ele. Mas a hora que ele volta para eles, diz, vocês têm que comer minha carne e beber o meu sangue. E viraram tudo contra ele, os amigos, os chamados, os discípulos, os 70, viraram tudo contra ele. Hora de abandono. É interessante que eu pensei na hora, mas nas duas coisas, vou misturar as duas mensagens agora. Não é hora, ainda não é hora, e é hora de abandono. Jesus passou por isso, todos os pregadores passam por isso. Muitas vezes você, na felicidade que está, passa por isso. Você não queria passar, mas passa. Tem um tempo que você vive, que você não pensa em desgraça na sua vida, só vê desgraça na vida dos outros. Só o que está acontecendo com aquela irmã, com aquele irmão. Então a gente só olha nisso, mas não sabe que aquele irmão, aquela irmã está passando. Aí quando aquela desgraça vira e vem para o nosso lado, aí que nós vamos ver o quanto que aquelas pessoas sentem. Porque você participa de um sofrimento, de uma luta, e essa luta é que a sua irmã participou, seu irmão participou, e você apenas falou da luta deles. E aquilo te persegue também. A melhor coisa que temos é, como diz o profeta, fale bem do seu irmão. Tem parte ruim? Não fale. Não fale. Fale bem do seu irmão. Encontre um com o outro, fale bem do seu irmão. Eu não tenho que falar mal dos meus amigos que me deixaram. Era a hora do abandono. Chegou aquela hora. Irmão Brana diz, com respeito ao Demas, diz, precisava acontecer aquilo porque tinha que haver uma separação entre Paulo e Demas. Tem hora que nós não percebemos, mas tem que haver uma separação. E a hora da separação ninguém gosta, seja a morte, seja a saída de uma irmã do nosso meio, um irmão do nosso meio, que sempre pulou conosco. Se você tocar as gravações, você escuta aquela voz glorificando. Aquele era o tempo. Era um tempo que glorificava, que te bajulava, que te exaltava. Mas aquele tempo acabou. Aí vem o tempo de crítica. É hora de crítica. Olha, eu dou graças a Deus que tenho vivido um período bom de não precisar falar mal de ninguém. Dou graças a Deus. Não importa o que façam, você não vence as palavras inimigas com palavras inimigas. Você vence através de boas palavras. Seu irmão, sua irmã, você chegará a um ponto, ao ponto do seu sofrimento que você vê agora, hora do meu abandono. E é o que a Bíblia diz, tem tempo para tudo. Tem tempo de abraçar, que coisa boa, mas hora de afastar-se de abraçar. Existe tempo para tudo isso. Tempo de guerra, tempo de paz. E a gente tem que conviver com estas coisas enquanto estamos aqui na terra. Saber que existe tudo isso.
Agora, Deus, me dê capacidade para poder viver sua palavra, cumprir aquilo que o Senhor viu para que eu vim no mundo. Para que você veio no mundo? O caminho que você tem passado, as fé que você já tem possuído, andado por elas, por estes caminhos, e você só vê perfeição. Cada dia que passa, a palavra nos faz melhor, nos aperfeiçoa mais. Eu lembro disso desde quando eu era presbiteriano. Foi bom aquele tempo? Foi. O tempo da cruzada foi bom? Foi. Eu não conheci nada melhor. O tempo da primeira e segunda etapa foi excelente. E hoje, muito mais. Muito mais. Agora, o que é isto? É viver com uma coisa que é para aquele tempo, para aquela hora. Se a mensagem não fosse para esta hora, nós não a teríamos. Por que nós temos essa mensagem? Porque é a hora dela. Porque não tínhamos antes? Não era a hora. Porque tem os abandonos? Porque é a hora. Algo melhor deve acontecer. A purificação mais na vida, no grupo, nos sentimentos, tudo aquilo que você passa é para te ajudar. Deus não permite estas coisas para te destruir, mas para te ajudar. Isso vem para te ajudar. O fogo, a fornalha aquecida 7 vezes, foi para ajudar. Mas quem queria ser ajudado com uma fogueira, uma fornalha aquecida 7 vezes, e pegar eu e você e jogar lá dentro? Não, Senhor, me livra desta fornalha. Não, Ele vai te livrar dentro da fornalha. Caiu lá. Como faz para vencer? Aí é hora de Deus. Aí não é você mais. Poderíamos pedir, livra-me desta fornalha. Mas Ele não livra, Ele deixa a gente cair lá. Para poder livrar nós lá dentro. Para nós termos uma experiência maior. Livra-me da cova dos leões. Não, Ele livrou na cova dos leões. Lá dentro. Você caiu ali, o Daniel caiu ali. E Deus o livrou. Então, tem hora que a gente tem que passar pelo que não gosta. Tem alegrias, tem tristezas, temos amizades, temos separações, coisas que nós passamos que não queremos passar. É o mundo no qual nós vivemos. Você vive no mundo desta forma. Pode ser cristão ou não. Enquanto você estiver nesse corpo, não tem diferença do incrédulo. É tudo um corpo de carne, ossos, nervos, sistema sanguíneo, cardíaco. Você depende disso, igual o outro. Então tem que ter misericórdia do outro, quando o outro está no sufoco. Por isso, se te pedir, salva-me, estenda a sua mão. Enquanto Pedro não clamou, salva-me, Senhor, Deus não estendeu a mão para ele. Deixou ele afundando. Foi afundando. A hora que ele não deu conta, tem hora que você quer caminhar por suas experiências, seus pensamentos, suas próprias ações, você acha que é capaz.
E Deus deixa você afundar. A hora que você reconhecer que precisa de um Salvador, é só dizer: salva-me, Senhor. Põe a sua mão para fora, a mão dele se estenderá. Aí o próprio Cristo estendeu a mão, tocou na mão de Pedro, e foram para a paz do barco. Porque ele teve uma decisão: salva-me. Você precisa sentir que precisa de salvação. Para você ser curado, você tem que sentir que precisa de cura. Tem hora que a dor, eu falo pessoalmente, tem hora que a dor muda de lugar. O Senhor, cura essa dor. Está aqui na perna, na virilha. Aí eu esqueço daquilo. Fui curado. Daqui a pouco ele está na outra. Faz outra oração. E não fica mudando dor. Dor não fica mudando de lugar, não. Sai! A gente tem que ter fé para aquilo. Não é que nós temos fé. Nós precisamos de ter fé. A gente tem que pensar dessa forma. Se o próprio Mombrana diz: nós não temos fé suficiente para o rapto, é difícil ter para a cura divina, diz o Mombrana. Ele que orava, ressuscitava até morto. Mas voltando a essas palavras, a gente tem que encontrar a hora. O irmão Brana, ele queria ir pregar para os judeus. Eu vejo isso daí como outros pregadores. O irmão Brana pensou assim, Deus o repreendeu. Mas o William Souto pensou assim também. E não houve nenhuma repreensão. Me perdoe falar, o homem já partiu, né? Mas são os pensamentos das pessoas. Que achar, é tempo. Irmão Brana, no dia dele, com o ministério que ele tinha, ele diz: se eu chegar lá em Israel, vou pregar para eles, eles vão aceitar Jesus. Porque o que falta é um ministério igual o que Jesus teve há 2000 anos atrás para os judeus. O gentil não dá valor. Assim como para o judeu veio há 2000 anos atrás, eles não deram valor, mataram o Messias e estão lá no muro da lamentação, aguardando que Deus, que o Todo-Poderoso, manda o Messias para nos libertar. Já veio, seus pais rejeitaram, pediram juízo sobre eles, e veio no ano 70 depois de Cristo. Sobre seus filhos, já veio no ano 1939, 1945, para os judeus. E agora você tem que entender que você pede um juízo pensando que você está certo. Israel pensava que estava certo, matando o Messias, rejeitando o Messias. Quantas pessoas querem matar a influência desta mensagem na sua vida, na vida de você que me ouve nesse instante? Quantos ungidos existem por aí tentando matar a influência desta mensagem na sua vida, porque eles acham que ela é errada, mas na grande tribulação eles vão ver que ela era certa. Israel passou 2000 anos. O que deu nos pais israelitas, deu nos filhos israelitas. Falta de entendimento, falta de revelação, falta de luz. Tinha tudo perto. Era hora deles aceitar o Messias 2000 anos atrás. Rejeitaram. Agora, eles estão esperando. Então, o irmão Brana pensou em ir para lá. Nós temos aqui a mensagem, ele contando instruções de Gabriel a Daniel. Essas mensagens, para mim, são muito sobrenatural, porque
como pode um homem numa pregação ter tanta coisa para dar assim, de riqueza nova. Nós falamos muito coisa repetida nas eras e agora na mensagem do profeta, mas você toma a mensagem do profeta, quando ele pregou aquela mensagem, aquilo é novo, é uma coisa nova. E ele persiste sempre em dar algo novo, porque Deus mandou ele para aquilo. Mas ele chegou a pensar que ele poderia ir para Israel. Comprou a passagem, deram a passagem para ele, e ele foi, até certo ponto. Mas quando chegou lá em Cairo, ele deu um passeiozinho ali antes do avião sair. Isso que é duro. Aí Deus vem, ele diz assim, eu estava olhando algo que aí me disse, esta ainda não é a hora. Está preparado para aquilo, viagem comprada, paga. Já havia andado, eu não entendo a distância, um meio caminho. Porque Deus não falou com ele que antes. Porque Deus falou com Paulo aqui, ó. É a direção do Espírito. E quando chegamos a Mísia, tentaram ir para Bitínia, é tão simples. Nós queríamos ir ele para Bitínia, o Espírito Santo falou, não vai para lá. Aí eles ouviram uma voz dizendo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Outro lugar, não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que o profeta Paulo queria. Era diferente, mas era o que o Espírito queria naquele tempo. Não é o que eu quero, não é o que você quer. Essa mensagem é o que Deus queria que nós ouvíssemos. Não é questão que eu queria, não. Eu nem sabia dela. Ela foi chegando, que formou uma montanha tão grande, que hoje aquelas coisas lá de trás, para nós é tão minúscula, tão simples, que os homens falam mal. Depois de mais de 20 anos, eles falam mal daquilo que eles mesmos comeram, que eles viram que era verdade, que ninguém tinha, era o alimento que veio para nós naquele tempo. Comemos aquilo. Mas tem uns que comem e não pode ir até o fim. Ernie Baxter não pôde ir até o fim no ministério de Brana. Demas não pôde ir até o fim no ministério de Paulo. E sempre encontrando fraquezas. Os discípulos, 70, não pôde ir até o fim no ministério de Jesus. Jesus tinha que dar uma palavra. A gente não tem escrito na Bíblia, mas o que aqueles 70 pode ter feito lá fora? Quando sai um que não crê, que descrê de uma hora para outra no que você prega, é um pandemônio lá fora. Você já pensou bem, 70 pregadores? O que poderia ter feito lá fora, que um comentava com o outro, você viu? Ele falou contra a lei de Moisés. Moisés falou que nós não podemos comer nem carne de porco. Ele falou, nós temos que beber o sangue dele. Por isso que eu deixei ele. Com razão. Por isso você vai perder, você vai para o inferno. Com razão. Por isso Eva nos levou à morte. Com razão. Parou para ouvir a serpente. Não teve contato com seu marido, teve com a serpente. E é o que muitos crentes caem, porque não percebe que tanto Deus como o diabo já está trabalhando no fim do caminho. Deus está preparando os seus últimos gentios, porque ele tem que passar para os judeus. E Satanás está trabalhando por todos os lados nesse tempo. Em tudo, o diabo vai terminar entre os gentios trabalhando na religião.
Não é tanto na política, é na religião. É na união das igrejas, que o irmão Branham diz que é a marca da besta. E que o comunismo, diz o irmão Branham, que foi levantado por Deus. Eu não gosto de comunismo, você não gosta, ninguém gosta. Certo? Mas o comunismo, diz o irmão Branham, foi levantado por Deus para poder massacrar a igreja católica que matou o povo de Deus. Onde vai o comunismo, a igreja não pode ir. E assim, todos pagam o preço. Esse é o espaço do tempo gentílico que estamos vivendo, final dos tempos. O juízo está chegando. Não é por política, não. Fulano ou Beltrano, não. É pela religião. A marca da besta. Não é esse sistema político, a marca da besta é o sistema religioso. Irmão Branham diz, a marca da besta, o 666, está na coroa do Papa, Vicarius Filii Dei, em algarismo romano da 666. E não adianta você pensar diferente, não vai ter nada diferente. Se tem esse juízo que cai na terra com respeito ao comunismo, que não presta mesmo, não é bom para o povo, ainda não é a marca da besta. Não é o juízo ainda que tem que cair sobre a igreja. Porque a igreja, ela perdeu a revelação, ela não tem luz, ela trata Deus diferente, ela tem 3 pessoas da divindade, 666. Está na mente deles, está na mão direita, que o profeta diz, sustentando aquela doutrina, é através da mão direita que sustenta a doutrina da Trindade. E você tem que perceber a hora que você está vivendo como igreja. Que hora é esta? Vamos voltar aqui, senão eu prolongo muito. O irmão Branham, crendo que ele podia ir na Palestina. Eu estava olhando, algo me disse, essa não é, ainda não é a hora. Aparta-te da Palestina. Se nós percebêssemos a direção de Deus para fazermos alguma coisa, Deus poderia dizer-nos, aparta-te disto. Como ele veio dizendo em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. E você precisa sair da grande Babilônia, de sua doutrina perniciosa, trinitária, que os apóstolos nunca creram nisto, os profetas nunca creram assim. Eles sempre tiveram essa manifestação do Deus Espírito vindo a Logos, de Logos veio a Jesus Cristo em carne, voltou a Espírito para poder estar na igreja. Na igreja não era outra pessoa, era o próprio Jesus Cristo em forma de Espírito. Agora, na igreja, assim como encontrou com Saulo no caminho de Damasco, em Atos 9, era Jesus Cristo, era o Yeshua. Mas perceber que ainda não é hora. A irmã Branham tem que retornar. Deixa eu ler aqui a parte que cabe, né? Eu pensei, isso não foi tão somente eu pensando isso, e continuei. Algo disse, esta não é a hora. Ele ia continuar. Agora, a gente não ouve como um profeta ouve. Deus fala a um profeta audivelmente. A gente não ouve, para a gente ouvir, a gente tem que ouvir um pastor, tem que ouvir Deus falar através de alguém, tem que crer em alguém que Deus fala através daquele alguém. A gente tem que crer, precisa de crer. Deus sempre foi assim. Israel tinha que crer num homem, Moisés. Todo Israel. Não era para crer naqueles 3.
que só deu problema em Israel. Não, era para crer em Moisés, ficar firme com Moisés. Então tem hora que você quer prosseguir. Irmão Brana continuou, como dizer, vamos para o avião e vamos chegar na Palestina. Aí algo diz para ele, esta não é a hora, não é hora de você ir para a Palestina, não é hora de levar evangelho à Palestina. E um homem que tinha o dom, que no irmão Brana, que ele olhava para você, ele sabia, pela palavra que estava nele, ele sabia o que você estava pensando. Era como Elohim na casa de Abraão, era como Brana nos Estados Unidos, conhecendo essa riqueza, este dom, e agora Deus dizer para ele, não é hora. Eu fui para trás do hangar, levantei minha cabeça a Deus, eu disse, Deus, foste tu falando-me? Tem hora que você não sabe, é tão difícil, foste tu falando-me? Tem igreja aí que você vai, eles escutam um culto, aí sai de lá e diz assim, ó, o Senhor falou. Você já até sabe quem que eu estou falando. O Senhor falou. E nós escutamos a mensagem profética, e muitas vezes não temos condição de dizer, o Senhor falou. Aquilo lá foi o pregador, aquele é o sentimento humano. E para você dizer, o Senhor falou. Ele disse, esta não é a hora, aparta-te da Palestina, este não é o tempo. Eu não quero nem saber como que o irmão escutou, irmão Brana escutou isso. Como que ele escutou? Deus falando para ele, já com passagem na mão. Essa não é a hora, aparta-te da Palestina, esse não é o tempo. Quando for hora, vai acontecer. Quando for tempo, pode deixar que Deus vai entrar em cena. Deus vai levantar o homem para aquilo. Irmão Brana, com o dom que tinha, ele pensava que com aquele dom ele podia fazer um grande trabalho entre os judeus. Mas Deus diz para ele, não é hora, não é tempo. E não é com ele também. Tem gente esperando o irmão Brana ressurgir para poder ir para os judeus. Quando o irmão Brana no 5º selo e perguntas e respostas sobre os selos, diz que não é ele não. Ele mostrou claramente que não é ele. Ele é o 4º Elias para a igreja. Agora, o que acontece com as pessoas que têm uma certa unção, eles dizem assim, olha, que nós já ouvimos sobre isso, Deus está me abençoando para fazer um trabalho entre a noiva, aí depois eu vou pregar para os judeus. Gente de repercussão mundial tem ministério desse jeito. E acabou morrendo e não fez o trabalho que desejava. Deus nos livra de pensar em fazer alguma coisa. Não tenho o que fazer. Eu tenho que comer o que está feito, eu tenho que falar do que está feito, eu não tenho que preparar um povo para ficar crendo que eu vou fazer. Eu não vou fazer nada, eu não faço nada, mas a palavra já está feita, a pregação já foi pregada pelo profeta. A única coisa, Senhor, dê-nos graça, coragem, capacidade, fé, para tomar esta mensagem que foi pregada pelo profeta, dá-me graça de levar esse alimento para aquele pobre que precisa da palavra. Por que não o rico? Porque é o pobre mesmo. Esse pode ver o reino de Deus. O outro é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, porque ele está amarrado na riqueza, ele não está ligado na simplicidade que Deus sempre coloca o seu povo. E pensar, só um esclarecimento, pensar que de um camelo passar no fundo da agulha, você não pensa que é aquela agulha de você costurar lá que você fica assim, não é não, a agulha é o lugar onde o camelo passa. É mais fácil, é apertado, mas o camelo passa no fundo de uma agulha.
esta não é a hora. Aparta-te da Palestina, este não é o tempo. Então eu tomei minha passagem e a troquei. Olha, como Paulo fez aqui, ó. Eu estou querendo ir para Mísia. Intentava ir para... Está chegando em Bitínia. Intentava ir para Mísia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. A irmã Brana, o Espírito não o permitiu ir para a Palestina. Aí o que a irmã Brana fez? Então eu troquei minha passagem, e a troquei, tomei minha passagem, a troquei e parti. Dali, através de Roma, regressei a Lisboa, em Portugal, e dali de regresso aos Estados Unidos. Aí chega nos Estados Unidos. Você foi lá? Por que não foi? Quantas perguntas vai enfrentar? Um profeta dizer, Deus disse para mim não ir, que não é tempo. É isso aí. Ainda não era a hora, a iniquidade dos gentios não havia enchido ainda ao final da taça, porém algum dia isso será, e Deus enviará alguém ali que seja um profeta. Porque Moisés e Elias são profetas. Deus vai enviá-los para Israel. Não William Marion Branham. Deus vai enviar o Elias e Moisés, que é um outro homem, não é William Branham. O irmão Branham já foi declarado, não é hora, não é tempo. Mas o irmão Branham vem e diz, Deus enviará alguém ali que seja um profeta. E lhes provará, eu confio que Deus levantará agora mesmo, quem quer que seja, isso levantará rapidamente, eu creio que tem que vir, por isso é que estamos estudando isto, que estamos tão próximos. E recordem, no mesmo minuto que os judeus recebam a Cristo, a igreja gentia se vá, logo as pragas são derramadas sobre os gentios, que é a grande tribulação. Os gentios rejeitam a sua última mensagem. Mas esta mensagem que os gentios estão rejeitando, eles têm que saber que depois desta mensagem, só a grande tribulação. Porque esta mensagem prepara a igreja gentia para ser raptada. A mensagem do sétimo anjo foi para isso, para nos preparar para o arrebatamento. Aí se nós não tivéssemos esse tempo, esta hora que Deus nos deu, ali atrás, ali, onde eles desprezam, os que comeram conosco naquelas horas, desprezam, os que viveram conosco naquelas horas, desprezam. Mas eles não foram chamados para ir até o fim, como Demas não foi, como o irmão Ernie Baxter não foi. Estes também não são preparados para ir até o fim. Os 70 não foram, estiveram no ministério, usufruíram do ministério, sentiram bem algum tempo, mas logo teve que escutar uma coisa contrária aos pensamentos deles, que eles achavam que eles tinham, que eles podiam, e Deus só trata com uma pessoa, e eles começaram a pensar que eles também podiam ser aquela pessoa, e o diabo infernizou a mente deles. Por isso são o que são. Deixa eu ler somente duas coisas tão conhecidas aqui para vocês. 48, essa mensagem agora é de 63. Olhe sempre para Jesus. Dezembro de 63, depois da revelação dos selos. Você sabe que depois que o irmão Branham revelou os 7 selos, ele ainda não sabia o que era mesmo a terceira puxada completamente. Ele mostrou através de sinais de cura divina, ele veio mostrando na tempestade a cura da irmã Branham, mas ele sabia que tinha uma coisa que ele não podia dizer a ninguém. E aquilo passou despercebido, porque a cura, eles viram a tempestade parar, eles viram a irmã Branham curada daquele tumor, eles viram os filhos da irmã Rete sendo salvos, lavando os pés, agora lá no tabernáculo Branham, eles viram.
48, olhe sempre para Jesus. Agora estamos mais perto do que isso parecer. Eu não sei quando, mas é real, está perto. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Eu posso ser tirado antes desse tempo. Eu não sei. E este tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. Ele pode vir na semana que vem. Ele pode vir mesmo nesta noite, como o irmão Brana cria. Eu não sei quando ele virá. Ele não nos diz isto. Aí depois você pega as mensagens de 64 em diante, ele diz, foi lá que ele veio. Aí começou a abrir a mensagem para nós, mas eu realmente creio que estamos tão perto, que eu nunca morrerei de velhice, mesmo com 54 anos de idade, eu nunca morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Meus irmãos, ele já tinha pregado no intervalo, na brecha 45, e dito: o sétimo anjo está na terra, no tempo da sua vinda. Ele não podia esclarecer tudo, e aqui ele está mostrando para nós de que estava perto de Jesus vir à terra, e não podia vir à terra mais depois que veio nele. Ele vai vir agora nos ares, ele vai tomar sua igreja. Agora, meu irmão, Deus veio do céu, desceu à terra para deixar uma mensagem aqui, para nos preparar, porque ele não vai descer aqui na terra para nos levar, não. Ele vai vir nos ares. Você já viu como é um imã? Se eu tivesse um aqui, você ia ver o imã. Você passa, aquela qualidade da natureza do imã está aqui. A hora que você passa assim, aquilo mexe também. Assim é o nosso Deus. Ele não vai precisar descer mais na terra, porque ele já deixou uma mensagem. Imã, aqui na terra, da mesma natureza dele. 7 selos, 7 trovões. Os 7 selos, ele mostrou que é Cristo. Os selos é Cristo. Agora, deixa esse Cristo aparecer no ar para você ver como esta igreja que tem esta revelação dos 7 selos e é formada do mesmo material. Ele passa e aquilo chama atenção. Ele não tem que descer, é eu que vou subir, é você que vai subir. A preocupação das pessoas é que ele venha, deixa ele vir aqui na terra. Ele não vem mais na terra, ele veio no irmão Brana. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Está, não estava não, está. Foi no tempo do irmão Brana. Como que ele tinha que deixar essas coisas assim encobertas para nós? E só quem tem revelação para enxergar. Ele diz, a não ser que eu seja atirado, morto, ou algo, ou outro, morto de algum modo, como foi de um carro, né? Automobilístico. Simplesmente a velhice não me matará até ele chegar. Agora, isso já tinha acontecido. A obra já tinha sido feita. A mensagem já tinha sido dada nos selos. E agora, aguardando o tempo dessas coisas, ir clareando mais para a igreja, até para o irmão Brana, ir clareando em 1963, revelado os selos, e logo no final, ainda ele estava desse jeito. E depois que passa o ano de 63, vem o 64, aí ele começa a mostrar, os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Aí ele começa a dizer, a terceira etapa, que a gente estava esperando, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Eu gosto disso.
E de acordo com a Escritura, de acordo com o que ele disse há 30 anos atrás, 33 anos atrás, no Rio, lá embaixo, ou melhor, 1933, o que ele disse, tudo aconteceu exatamente. Talvez eu não faça isto, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. E quando é que Jesus vai vir ao mundo mais? Depois disso, Simão Brana pregou tantas mensagens, até o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Você não fica esperando que Jesus venha aqui na terra mais. Ele já veio. Aquele dia que foi para revelar os selos, que vieram os 7 anjos da eternidade, foi que Jesus veio. Foi que Apocalipse 10:1 cumpriu. Foi que 1 Tessalonicenses 4:16 cumpriu. Falta o 17 para nós sermos arrebatados, a encontrar com o Senhor nos ares. Tudo é Deus cumprindo a sua palavra na hora certa. Mas se não é hora, viva você a vida que tem que se viver para quando aquele momento de Cristo vir para arrebatar sua igreja, a natureza dele. Porque essa mensagem você tem que saber, essa revelação da terceira puxada, a revelação dos selos pregados pelo profeta até o ano de 65, o que ele pregou, estas mensagens é que nos prepara e nos faz material igual o dele. A hora que ele vier nos ares, eu já fiz isso quando eu era mais garotina, passava o pente no cabelo. Chega em casa, tenta fazer isso. Corta os pedacinhos de papel, põe assim, e pega o pente, passa no cabelo, assim. Aí chega perto, você vê, ajunta tudo no pente. É o mesmo material. E o material aqui é plástico. Não, mas é o cabelo. É o cabelo que chama atenção, que tem algo nele que atrai. Eu não sei explicar essas coisas, só explicar um pouquinho da Bíblia, só. Vou querer explicar dessas coisas, certo? Eu só estou pregando uma mensagem que ela te prepara, não para Jesus vir na terra, mas para você encontrar com ele nos ares. Esta mensagem é para isso. Não fica aí quietinho, vai esperar Jesus aqui. Ele vai vir aqui me buscar. Não, você tem uma mensagem que te prepara. Isso você só tem que crer. Você não tem que fazer força. Você não tem que pular para ver se sobe. Não, você tem que crer na palavra. E esta palavra que você crê, ela está em você. E quando ele aparecer, isso daqui é parte dele. Aí eu me uno com ele. Sou arrebatado, você é arrebatado. Isto é a ida da igreja. O 7º selo é a ida. Deixa ele aparecer para esse fim. Agora ele vir aqui na terra, pisar na terra, não faz isso mais agora não. Ele veio e pisou através de um homem. Ele desceu lá na montanha e depois pisou na terra. Apocalipse 10:7. Pisou na terra, deu todos os mistérios para aquele homem. E agora esta igreja precisa ter capacidade de comer aquilo. Come aquilo que os Estados Unidos não podiam comer, que os Estados Unidos não viu. Coma isso daí para você ver. É aquilo que vai te raptar. Não é você pôr, aí eu ponho só a fita tocar. É a mesma coisa da Bíblia, irmão. Você pega a Bíblia e deixa ela aberta. Não vai adiantar nada. Você tem que viver essa Bíblia. Você tem que viver. A mensagem, eu tenho a mensagem do profeta, tem muitas mensagens, eu aperto o play todo dia, e você já apertou o play, que ele já veio? Já apertou o play, onde o próprio profeta disse que o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda? Isso já aconteceu, foi na abertura dos selos que ele veio, para nos preparar, para nós subirmos agora, para encontrar com o Senhor nos ares. Isso é Bíblia Sagrada. Terminando. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, pois como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda, do mesmo modo a mensagem será precursora da segunda vinda.
Essa é a maneira do irmão Brana pregar. Está escondida aqui dentro. João Batista estava presente quando Jesus apareceu. William Brana estava presente quando Jesus veio. Você lê, é o parágrafo 41 ou 45? Talvez eu fale errado aqui, lá da brecha. Você lê o próximo parágrafo, que ele já mostra, assim como João Batista estava na terra no tempo da sua vinda. O sétimo anjo está na terra. Foi no tempo do irmão Brana. A mensagem é essa daí. Você tem que crer nisso, crer nesta mensagem, que é o suficiente. Ele repetiu isso aqui outra vez. Ele diz assim: eu pensava muito disso, era carne, e pode ser, mas quando isto foi dito, aquela interpretação veio, exatamente o que o anjo do Senhor disse lá embaixo no rio, 11 anos antes daquilo, como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda de Cristo, você foi enviado para ser o precursor da segunda. Já anotou? Vamos ficar só a mensagem precursa, aperta o play, a mensagem precursa. Não, ele também, você foi enviado para ser o precursor da segunda vinda. E a segunda vinda é aquela que veio no monte pôr do sol. Aquela é a segunda vinda. Agora ela tem um complemento, porque tinha que vir e nos preparar para poder subir. Agora você tem a mensagem do profeta, a revelação dos selos, que te prepara para você poder subir. Acima de toda interpretação, qualquer conversa de homem, de pastor, não te importa. Você sabe que essa mensagem te prepara para você subir. E você não é aqueles 3 contra Moisés. Você não é os 70 contra Jesus. Você não é Ernie Baxter, Gordon Lindsay e outros que foram contra o irmão Brana e que em suas campanhas eles usufruíam de benefício por causa do dom do profeta. Mas chega um ponto de não poder crer, ficaram para trás. Aí o que Deus tem que pegar? Maria Madalena, Zaqueu, Pedro. Ele tem que pegar nós. Não podia pegar esse tipo de gente que andou com Deus na terra, andou com Ele na terra, comeu com Ele, dormiu com Ele, bebeu com Ele ali, e não percebeu que era Ele, depois largou de mão dele. O povo come essa mensagem, sabe, isso aqui é verdade, filho, isso aqui não é invenção osmarina. Tem os jesuítas, né? Tem os joselitas, aí vamos falar dos osmarinos. Isso daqui não é invenção do Osmar, isso daqui é a revelação da palavra que veio na hora certa. Não podia vir antes, mas veio na hora certa, por volta do ano 2000, veio na hora certa, quando fazia 40 anos que já os velhos da mensagem morreram nesse deserto, como morreram os velhos no deserto no tempo de Moisés. E nós chegamos aqui, Josué, Caleb, cadê os Caleb? Nós somos os Caleb hoje, que chegamos aqui para poder entrar na terra prometida com Josué, a revelação. Para mim, a revelação, além do irmão Brana ter sido feito o papel de Moisés e de Josué, a sua mensagem é a revelação que nos mostra o fruto e a terra onde nós estamos. Eu plantei nesta terra. Eu não plantei em Jericó, terra da maldição. Eu não plantei lá naquela casa de Acã, onde estava também a maldição da cunha de ouro, da capa babilônica. Eu não plantei lá. Eu cheguei em Canaã. Cruzamos o rio Jordão, fizemos morrer a nós mesmos, não sou mais eu quem vivo, é a palavra que vive em mim, que vive em você, e estamos agora dentro da terra que nós plantamos, nem do céu está caindo alimento mais, filho, não cai alimento mais do céu,
Agora já plantamos esse alimento. Plantamos. E sabe o que está acontecendo? Cada dia estamos colhendo. Foi isso que aconteceu com Israel. Eles entraram na terra, dentro de um ano, ainda Deus mandou o maná, para que eles pudessem plantar. E Deus é preparador. Deu um ano para eles. Entra na terra, um ano para vocês plantar. Plantaram, aí começaram a colher. Aí olharam no arraial, mas não tem mais maná. Aí tinha que ter o profeta Josué para dizer para eles: agora não tem mais de maná, não. Agora vocês já plantaram, vão colhendo, daqui para frente acabou o maná. Meus irmãos, toda a mensagem que nós precisávamos veio do nosso profeta William Marion Branham. Não tem mais maná. Não tem nenhum pregador que vai sair daí dizendo: tem maná que eu estou derramando do céu. Não, já foi derramado. Sabe o que está acontecendo? Nós já comemos, não cai mais. Já plantamos esta semente e agora estamos colhendo os frutos desse trabalho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de crer nestas verdades que o mundo não pode ver. Quando o Senhor diz para o seu profeta: não é tempo, não vá agora para a Palestina, não é hora. E muita gente está pensando que não é hora dessa pregação também, não é hora desse ministério. Mas para hoje, eu queria que eles entendessem que estamos vivendo nesta hora, na hora da revelação, na hora de comer o livrinho, na hora de pregar a povos, reis, nações e línguas, e mostrar para eles que isso já veio de um profeta, que comeu, pregou para nós, e agora comemos e pregamos para todas as nações. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.